Quer tirar todas as tuas dúvidas a respeito de direito de família? Presta atenção agora nesses esclarecimentos da doutora Fabíola Fortes. Direito de família é uma coisa que sempre causa dúvida e a gente está aqui no Sinta-se Bem com a doutora Fabíola para tirar sempre todas as dúvidas de vocês. E eu tenho aqui uma coisa super bacana que já rendeu um monte, né, doutora? Primeiro, obrigado pela tua presença aqui para conversar com a gente sobre mais um assunto. E hoje o papo é divórcio aqui. Todo mundo diz assim, nossa, sobre divórcio tem muita coisa que a gente pode falar. Nós podemos falar a tarde inteira. A gente pode falar aqui o programa todo. A doutora fez um artigo super bacana, que está publicado aí na internet já, e que ela já gravou outros conteúdos também sobre. A gente vai falar sobre ele aqui hoje. A nossa ideia é fazer um ping-pong sobre esses assuntos aqui, porque são os 10 mandamentos do divórcio. Sabe aquela hora que alguém deve sempre pensar assim, o que eu não posso esquecer se eu tô na hora de me divorciar? A Fabíola escreveu aqui os 10 mandamentos, 10 coisas pra tu ter aí na ponta do lápis quando tu pensa assim, bom, vamos divorciar, e agora? Fundamental. Primeiro mandamento básico. Se tu quer te divorciar, tu tem que ter uma poupança, né? Ou uma profissão, alguma coisa que te renda e que te sustente por esse início de processo, esses primeiros meses, esses primeiros tempos que são de indefinição. Então tu não pode depender do outro, né, para pagar contas básicas como luz, supermercado, condomínio, porque se tu tiver essa dependência, tu te obriga a fazer um acordo que normalmente não é bom para ti. Então tem que estar aí com esse respaldo aí, senão Tem que ter uma reserva complica mais, né? Mais. Essa é aquela máxima que a gente diz que só conhece quem tá do teu lado depois que tu te separa? Exatamente. Tu sabes que eu sempre digo quando eu atendo algum cliente, os meus clientes em consulta, eu sempre diz assim pra mim, não, Fabíola, mas eu tenho certeza que ele ou ela não faria isso. Eu digo, presta atenção, tu te casaste com uma pessoa, esta pessoa de quem tu estás te divorciando é outra, e esta pessoa tu não conhece. Tu vais conhecer agora. Então não presume que o que vem pela frente tu pode antever ou presumir com base na pessoa com quem, né, por quem tu te apaixonaste, com quem tu te casaste, tivesse filhos, porque normalmente essa pessoa não existe mais. O que vai existir é uma outra pessoa que tu não conhece, que é de quem tu tá te divorciando agora. Exatamente. Isso a gente tem até casos que a gente pode... Não. Em todos os lugares Assim, percebe, né? É, a pior coisa, a pior situação que pode existir, tá? É uma pessoa que foi, por exemplo, traída, que tá magoada, né? Tu não pode ser um advogado incendiário. Tu tem que tentar equacionar uma situação, porque a pessoa que tá com raiva, ela normalmente não raciocina com clareza. Então, para que serve a figura do advogado? Para tornar isso uma situação pragmática, financeira e adequada. Então, se eu tenho uma situação que eu tô vendo que o cliente tá agindo motivado por raiva e tá querendo uma vingança, eu sou obrigada a dizer para ele que o que ele tá buscando ele não vai conseguir. Porque há muitos anos, mais de 10 anos, nós não discutimos mais, por exemplo, culpa. Separação judicial é uma coisa que não existe mais. E divórcio não discute culpa. Então, se houve uma situação, por exemplo, que é muito comum de traição, se houve uma traição com um homem ou com 20 homens, com uma mulher ou com 18 mulheres, a consequência é nenhuma, tá? A única consequência que a traição traz é, por exemplo, para uma mulher que vai pedir alimentos, ela tem um ajuste nesse valor, que são chamados aqueles alimentos para subsistência, tá? Mas consequência patrimonial, por exemplo, não tem nenhuma interferência em regime de bens, em guarda de filhos, então não vale o desgaste. Prepare-se. Um processo litigioso, ele é extremamente oneroso em vários aspectos. Ele é um processo caro, caro de manter e caro de acompanhar. Caro emocionalmente e caro financeiramente. O emocional, porque um litígio, ele te obriga a diversas audiências, a negociações, a recursos, a cumprir decisões judiciais que tu não concordas, mas se está determinado, tu te obrigas a cumprir. Então, o litígio, a gente só encara um litígio se o acordo que tu está buscando e tu está procurando, ele não é razoável. Tá? Mas se há um acordo razoável, não investe num litígio porque realmente não vale a pena.
desocupada. É a melhor coisa. Não pode... Dizia a mãe que mente vazia, oficina do capeta. Isso aí. O que a gente busca, tá? Tu tá enfrentando uma situação de divórcio, tu tá numa situação de indefinição, tu tá negociando o teu divórcio, ou tu tá enfrentando um litígio, tá? Então, o que é o melhor que tu pode fazer por ti, tá? Trabalhar mais, ocupar a tua mente, ocupar o teu tempo para não pensar bobagem e não fazer bobagem. Quem fica com as crianças, pela nossa lei, é quem tem as melhores condições, abre aspas, melhores condições de atender as crianças, né? O que acontece? As pessoas às vezes confundem essa terminologia melhores condições com melhores condições financeiras. Quem fica com as crianças não é quem tem mais dinheiro, nem quem tem mais tempo. É quem reúne condições emocionais, financeiras, estruturais, de moradia, de adequação, né? Para atender aquele filho. Normalmente as pessoas, quando elas começam a enfrentar um processo litigioso, tem aquele primeiro momento que é um momento de muita raiva, né? É um momento muito belicoso. Então as pessoas dizem assim, eu vou chegar, eu vou destruir, eu vou arrebentar. Calma. Tu só pode chegar, destruir e arrebentar se tu sabe onde isso vai dar. A gente sempre brinca, tu só faz uma pergunta quando tu já sabe a resposta. Né? Porque assim, se tu começa a criar situações, a provocar brigas, rupturas, né? Escândalos, né? Recentemente a gente teve um processo lá no escritório que era uma situação absolutamente escandalosa, né? Que a parte buscou com aquilo algum benefício e saiu exatamente ao contrário do que ela pretendia. Então, quando eu vi aquilo, eu ainda chamei as advogadas que trabalham comigo, que são bastante jovens, e ainda disse para elas, vocês estão vendo o que não fazer. Isto não se faz. Tu nunca provoca uma situação que tu não pode controlar o resultado dela e que tu não sabe onde ela vai dar. Porque inevitavelmente vai ser um prejuízo para ti e para o teu cliente. Com certeza. Se tu tens um conflito muito intenso judicial, é natural que esse conflito tu traga para o teu relacionamento atual. Então isso daqui a pouco começa a haver um desgaste no teu novo casamento, na tua nova união, que pode acabar inclusive num novo divórcio. Elas saem de um casamento e isso eu posso te dizer, esse mandamento eu escrevi até muito com base na minha experiência pessoal, porque eu tô num segundo casamento, mas no meu primeiro divórcio, a minha sensação quando eu me divorciei, e eu identifico isso nos meus clientes hoje, e é por isso que eu entendo muito o momento que eles estão atravessando, né? Tu olha pra pessoa, e isso eu passei, né? Tu olha e diz assim, bom, e agora? Né? Eu vou sair pra jantar com quem? Eu vou ao cinema com quem? Eu vou levar meu filho na praça com quem? Se meu carro quebrar, eu ligo pra quem? Furou o pneu e... Né? Então, assim, essas situações são situações que, com o passar do tempo, normalmente os primeiros 6 meses, eles são meses de muitos altos e baixos, né? Se eu fiz a coisa certa... Tem uma adaptação também, é uma vida nova. Exato, se eu não deveria ter suportado mais. As pessoas têm medo de perder círculo de amigos, né? De serem rejeitadas. Gente, isso não acontece. Não acontece. E isso é do tempo lá das nossas mães, tá? Esse rechaço, né, hoje, ele não existe mais. Porque hoje, se a gente pensar que o número de divórcios é elevadíssimo, e se tu olhar, por exemplo, para as pessoas com quem tu convives, pelo menos 50% delas já estão num segundo casamento. Então, o divórcio é uma situação que ela faz parte do nosso dia a dia. As pessoas não precisam ter medo do futuro, porque a vida continua, né? A gente tem que buscar sempre melhorar. Se essa relação não é uma relação que está satisfatória, a gente tem que partir para outra. Eu escuto isso todos os dias. Já junta com o que tu estava falando agora, né? O 9º e o 10º, eles são irmãos, praticamente. Eu escuto isso todos os dias. Mas eu vou te dizer assim, casar é ótimo,
é excelente, é muito bom tu ter uma parceria, é ótimo tu ter um bom companheiro, uma boa companheira, uma pessoa para dividir a tua vida, né? Para viajar, para brigar, para ir ao super. É legal também, né? É legal, faz parte. Adrenalina, né? Faz parte. A gente não é porque uma relação não deu certo que a outra futura não vai dar. E se a outra não der, a gente vai tentando. Um dia a gente acerta. Ou pelo menos a gente tentou. Mas essa coisa, né, que eu brinco assim, que é da ostra, né? Não deu, vou me fechar, acabou, não vivo mais. Isso não existe, gente. A vida é muito dinâmica. Se não deu certo, bola pra frente. A gente tem que buscar sempre melhorar. Se a gente não tá bem, é porque ainda não tá no fim, né? E sabe que eu brinco também, que eu digo, né? Que me perdoe o poeta, mas que seja infinito enquanto me fizer bem. Se não tá fazendo bem, vamos pra outra. doutora Fabiola Fortes. Adorei o papo de hoje. Demais, demais. Gente, a gente fica por aqui com os 10 mandamentos do divórcio. Revê e compartilha esse vídeo aí que é muito conteúdo bacana. Até mais.